quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para mais uma emissão do Ideias com J, é às quintas-feiras na Rádio Antena Minho, com repetição ao domingo, pouco depois das 9 da manhã. Contamos para já com a presença em estúdio do Domingos Carvalho, da Iniciativa Liberal, do Diogo Farinha, da Juventude Social Democrata. Contamos também ter a presença do André Patrão, da Juventude Socialista, hoje a ausência dos representantes do representante da JCP. Fica então a saudação para aqueles que nos acompanham através da rede social Facebook, ou aqueles que nos ouvem pela rádio. Saúde a vossa presença aqui, e hoje vamos começar pela Iniciativa Liberal, pelo Domingos Carvalho, e vamos falar da habitação, que é um tema que continua a estar em cima da mesa. Dizer que o processo de consulta pública do programa Mais Habitação, que o Governo anunciou a 16 de fevereiro, foi prolongado por mais 3 dias, até 13 de março, e também o município de Braga, que propôs ao Governo alternativas para garantir mais habitação através do Conselho Local de Habitação. Domingos, bem-vindo uma vez mais, vamos em frente então. Muito obrigado, Rui. Queria primeiramente cumprimentar o meu colega de painel, cumprimentar também todos os ouvintes e espectadores que nos venham a ver, e queria, antes de comentar o tópico que a Iniciativa Liberal traz aqui hoje, queria fazer uma pequena retificação relativamente a uma afirmação que eu fiz numa das minhas intervenções aqui no passado 5 de janeiro, porque eu referi que António Costa tinha nomeado João Galamba, e tinha referido que João Galamba tinha sido nomeado para as comemorações do 25 de Abril. Isso foi um lapso meu, confesso. A pessoa que foi nomeada foi o Sr. Pedro Adão e Silva, que é atualmente o Ministro das Infraestruturas, se não estou em erro, ou posso estar... É o Ministro da Cultura. Exatamente. Mas pronto, também queria dizer que é um lapso... Foi nomeado e depois mais ou menos desnomeado, porque abandonou as funções para ir para o Governo. Exatamente. E eu, fazendo aqui esta retificação, também queria dizer que, por um lado, é um pouco compreensível, porque são tantos casos, tantas situações de desonra para o país, digamos assim, que, pronto, faço aqui a retificação, mas deixo o alerta que são demasiados casos e isso é preocupante. Comentando agora a questão da habitação, que é o tema que a Iniciativa Liberal traz aqui, vou comentar o programa Mais Habitação do Governo. É um programa que já foi amplamente discutido, não só pela sua perspectiva muito de demagogia e de expropriação do património dos privados, mas também pelo percurso que o Partido Socialista insiste em trazer para o país. Insiste em, por exemplo, intervir no mercado do alojamento local, um mercado e um setor que tem trazido imensos benefícios para Portugal continental, não só para a região de Lisboa e Porto. Insiste, como já disse, na expropriação de casas de volutas, ou quer que isso seja, e uma série de outras medidas que me parecem inadequadas para o desenvolvimento de Portugal. Fazendo essa pequena introdução, também gostava de referir algumas das medidas que a Iniciativa Liberal apresentou ao Conselho Municipal de Habitação de Braga, tendo em vista ajudar as pessoas e aumentar a possibilidade de oferta de habitação. Algumas dessas medidas, vou dar aqui apenas 3 exemplos. Uma delas é a isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis para prédios urbanos destinados ao arrendamento. Outra seria, por exemplo, o levantamento de todas as taxas existentes e fazer o devido apuramento do seu racional e da sua justificação para existir, porque uma taxa implica sempre uma contrapartida, e se essa contrapartida não existe, a taxa também não deveria existir, porque isso é só mais um custo na hora de comprar a habitação. E por último, a última proposta que apresentámos para a avaliação do Conselho foi avaliar a possibilidade de aquisição por parte dos beneficiários dos imóveis atribuídos no âmbito do âmbito da ação social, quando neles residirem há pelo menos 10 anos. Isto é uma medida que pretende
facilitar a vida das pessoas que já vivem há bastante tempo na mesma habitação e proteger também essas pessoas, ao mesmo tempo que contribui para a dinamização do setor da habitação. E queria referir isso, porque a Iniciativa Liberal apresenta propostas concretas, que têm resultados, se forem aprovadas, vão ter resultados concretos, significativos e que de facto melhoram a vida das pessoas, ao contrário do que o Governo Central apresenta no seu pacote de mais habitação. Diogo Farinha, também pela JSD, bem-vindo uma vez mais. A habitação continua a estar na ordem do dia. É também um tema que foi escolhido pela JSD Braga para o programa de hoje do Ideias com Jota. Como começar por cumprimentar o Rui, também aqui já agora cumprimentar o André, patrão, que nos juntou a nós, não é? Começar, os meus colegas depois de engana pelas ruas de Braga para chegar aqui. Sim. Isso chegou a tempo e horas e cumprimento os meus colegas de painel e naturalmente cumprimentar aquilo que nos cheguem em casa e também noutro tipo de localizações, mas dizer o seguinte em relação à habitação. A habitação é um problema que já vem apresentando indicadores que seriam talvez o principal problema que o país hoje enfrenta há muito, muito tempo, e que aquilo que foi apresentado pelo Governo em primeiro lugar como na versão de PowerPoint, que é sempre uma coisa considerável apresentar uma mudança significativa num problema tão grande para o país, numa versão de PowerPoint e depois pô-lo a discussão pública, é para todos os efeitos demonstrador daquilo que é a realidade que o PS tem para o país e a forma como o PS governa o país. E o que choca nas medidas apresentadas é que, para todos os efeitos, a curto prazo não temos nenhuma solução muito concreta, a médio prazo temos soluções muito complicadas e a longo prazo eu não consigo perceber em concreto qual é a estratégia que o Governo tem para a habitação. E com isto é importante também se calhar puxar um bocadinho a cassete atrás e perceber aquilo que foram os últimos 2 anos na habitação, ou até mais, se calhar irmos a 2018, lei de base da habitação, e perceber que Portugal começa a olhar para a habitação como um problema em concreto, como um problema que tem uma realidade muito diferente daquilo que é a realidade nórdica, por exemplo, em que temos países cuja habitação pública ronda os 50% e cria uma meta cujo crescimento teria que ser 4% naquilo que seria a oferta pública de habitação e que até hoje nada foi concretizado, isto é importante dizer, tirando alguns casos de também Lisboa e Porto, e a boleia do PRR cria aqui oportunidades para os municípios e os municípios agarram essas oportunidades e criam as suas estratégias locais de habitação, sendo certo que essas ferramentas que estão elencadas, nós conseguimos perceber em concreto que são muito desenhadas à imagem de 2 cidades, e neste caso que é Lisboa e Porto. E chegados aqui, e o porquê destas medidas, e o porquê desta forma de apresentar as medidas, e porquê de coisas como aquilo que é o arrendamento coercivo. É por um simples facto, que é total descoordenação e o total sentido crítico sobre aquilo que tem que ser feito para o país. E passo a explicar porquê. Descoordenação por uma razão muito simples, que é impossível combater combater aquilo que é a habitação sem esta estratégia ser uma estratégia desenvolvida com um forte pendor na municipalização. E em segundo lugar, é quase imoral, eu até diria patético, falar de arrendamentos coercivos quando o maior proprietário de imóveis devolutos é o próprio Estado. Isto implica logo desnorte e implica logo uma falta de sentido crítico enorme. E depois passo a dizer qual é que é para mim o grande problema que nós temos na habitação. É muito fácil, é só fazer contas. De sensivelmente 1990 a 2010, nós temos uma construção de novos edifícios, de quase 1 milhão de novos edifícios. A partir desse momento temos uma crise, que é a crise de 2008 dos subprimes, que implica uma desregulação no mercado da construção, nomeadamente, implica também uma desregulação no mercado bancário, e a partir daí nós passamos a ter uma construção que ronda sensivelmente 100 mil edifícios novos, mais coisa menos coisa, temos aqui mais 10 mil edifícios, ou seja, há aqui um problema claramente daquilo que é o lado da oferta, e há uma procura que para todos os efeitos continua muito alta e nós não conseguimos responder do lado da oferta. Como é que isto se combate e como é que isto se faz? Em primeiro lugar, não se faz com aquilo, em grosso modo, com as medidas que foram apresentadas. Há medidas que têm ali coisas bastante significativas, mas há outras medidas que são completamente irreais e completamente irrisórias. Um ponto importante, mais que nós falamos de redução de impostos ou falamos da redução e incentivos de impostos, importa em Portugal começamos a falar daquilo que é estabilidade fiscal.
Quando alguém quer investir, quando alguém quer promover a construção de edifícios, aquilo que importa é nós termos estabilidade fiscal. E aquilo que nós assistimos nos últimos 10 anos é uma instabilidade fiscal que faz com que o promotor imobiliário não queira apostar no mercado e não olhe para Portugal como um país atrativo. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante é que nós temos que perceber que as cidades não são todas iguais. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que um mecanismo determinante para aquilo que será a solução da habitação passa, por exemplo, pelo PDM. E o Braga é um caso concreto. Braga é uma cidade que cresceu 6,5% conforme os dados dos últimos censos, enquanto que Portugal reduziu a sua população em 2,1%. Todas as cidades comparáveis a Braga reduziram a sua população, Lisboa e Porto reduziu a sua população efetiva. Ou seja, nós temos que olhar para as coisas de formas diferentes. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que neste momento, e Braga já tem o seu processo de PDM em curso e já o entregou à entidade competente há algum tempo, e que está dependente daquilo que é uma instância de uma entidade que é tutelada para todos os efeitos pelo próprio Estado, que nós precisamos olhar para a nossa cidade e perceber que nós temos que crescer. Mas esta pode não ser a realidade noutros sítios. E é importante esta estratégia municipal para a habitação. E, em segundo lugar, é importante começar a perceber que nós só vamos lá com construção. Não vamos lá de outra forma. E encarar a questão do arrendamento coercivo como, digamos, a bala que vai dar o tiro decisivo, parece-me que é todo irrisório, parece-me que é todo imoral, quando, para todos os efeitos, aquilo que nós precisamos de fazer é estimular a construção, é criar novas condições e é criar condições para que as pessoas investam em nova construção, mas também continuem a investir na reabilitação. E com isto quero dizer só, para terminar, duas, três coisas muito significativas. Ontem no Conselho Local de Habitação foram propostas coisas muito simples, como por exemplo a redução do IVA. A redução do IVA na construção de 23% para 6%. Só esta medida em si é significativa e seria significativa para um promotor que queira investir. Quando estamos a falar que vamos construir um prédio cujos materiais passam a ter um IVA de 6% em vez de 23%, podemos estar a falar aqui de um atrativo enorme para um investidor. O segundo ponto é que nós temos que olhar para esta realidade e perceber também qual é o nosso foco. E aqui, por exemplo, está em cima de uma medida em concreto apresentada pela Iniciativa Liberal. A questão do IMT pode e deve aplicar-se, eu concordo com a medida de forma genérica, mas aquilo que importa é nós olharmos qual é que é o nosso objetivo. E o nosso objetivo é nós tornarmos o mercado acessível. Logo, faz sentido que esta medida seja aplicada apenas nos casos em que estivemos a falar daquilo que é o arrendamento acessível. Isto é importante. E o terceiro ponto, é importante continuar a apoiar a classe média. E Braga é um exemplo concreto disso. Braga, por exemplo, faz um apoio direto àquilo que é um empréstimo bancário. As famílias podem candidatar-se a esse programa. E é importante ver a habitação não como uma questão puramente de, quase que lhe vamos chamar solidariedade, ou quase que lhe vamos chamar uma questão aqui de caridade, mas sim como uma questão de solidificar aquilo que é um segmento da população determinante, que é a classe média. E para isso temos que ter apoios concretos, muito definidos, e Braga também é um exemplo nisso quando aumentou os seus apoios para 4 IAs. Estamos a falar de um IAs que representa mais ou menos 480 euros, estamos a falar de quase 1.900 euros, no que uma família pode estar elegível para apoios. E isto parece-me determinante. Muito bem, André, depois destas considerações feitas pelo Diogo e também pelo Domingos Carvalho, voltamos novamente a ter aqui a questão da habitação em cima da mesa neste Ideias com J, porque é uma matéria que interessa a todos nós, interessa também muito aos jovens, não é? Que andam à procura de casa e que tentam encontrar casas a preços que tenham muito a ver também com os rendimentos que por si só também já não são muito elevados. Enfim, nesta nova ronda deste programa sobre a questão da habitação, sobressaia que todas estas medidas, em termos concretos, em termos práticos, poderão não ter o resultado desejável em termos do número de habitações de casas que são necessárias, e a solução passa mesmo por incentivar o mercado de construção. Antes de mais cumprimentar-vos, pedir-vos aquela desculpa por um ligeiro atraso. Efetivamente não se percebeu muito bem, até vos posso esclarecer que não se percebeu, não havia nada pelo caminho, simplesmente estava uma fila, mas não percebemos bem porquê. Acho que era pessoas a entrar para a rotunda, pronto. Cumprimentar-vos a todos, ao Rui, ao Diogo, ao Domingos da Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal. Dizer que é um gosto sempre ver a malta ir e vir e regressar e termos painéis diferentes, torna a coisa mais interessante. Cumprimentar as pessoas lá em casa que nos vão ouvir em direto e aquelas que nos ouvem depois na repetição. E dizer o quê?
Aquelas que nos ouviram a semana passada e as que nos ouvem hoje outra vez vão ver parte da matéria repetida, não é? Da matéria aqui, essencialmente aquela parte que o Diogo falou, foi muito falada a semana passada, até pelo contexto histórico da questão da habitação em Portugal. Efetivamente falamos dessa questão, de 2008 a 2011 houve uma grande crise que depois levou a que deixassem de ser construídas à medida da mesma maneira que eram. Efetivamente houve uma grande diminuição de novos fogos a partir dessa data, e ao mesmo tempo falamos daquilo que é a questão histórica de que tem a ver com esta instabilidade fiscal que o Diogo também apontou, que fala relativamente a nós pensarmos assim, até que ponto isto no passado não seria um problema. Pois não, no passado, quer à direita, nos partidos tradicionais da altura, quer com os novos partidos agora, aquilo que se parece é que foi sempre um problema e que realmente o governo e o PS nunca quis saber, quando na realidade aquilo que era a função do Estado para a direita, e que foi defendida durante muitas vezes, porque o governo durante muitos anos também foi partilhado com o PSD, foi uma lógica de um Estado assistencialista, não é? É assim que nasceram os bairros sociais, que hoje em dia são considerados guetos, onde as pessoas efetivamente com baixa condição económica, até questões raciais eram introduzidas nesses bairros, e de maneira que surgiu esta lógica do gueto, e que hoje nós já não vemos, já nos revemos assim, portanto não queremos que as coisas sejam construídas assim de maneira a fomentar outras coisas que não o direito à habitação. E ao mesmo tempo esta estabilidade fiscal também veio muito dessa lógica, que é esta alternância constante que existiu entre o PS e o PSD, levou a que umas vezes um conjunto de medidas fossem num determinado sentido, que os impostos programados fossem num determinado sentido, e depois quando alternava o governo alterava de uma forma radical a política a nível fiscal, e portanto nunca havia uma estabilidade, mas nessa altura nunca foi muita preocupação. E hoje acho ainda bem que é assim, porque acho que há muitos anos que eu tenho esta convicção que os partidos deviam entender-se num conjunto de matérias base daquilo que é o programa fiscal, de maneira a garantir que as empresas e os particulares tivessem alguma expectativa que fosse correspondida ao longo dos anos. Depois há aqui duas coisas que é interessante falar, que é, efetivamente, Braga cresceu a nível populacional, e vermos que Lisboa e Porto reduziu, mas isto também tem a ver com a habitação. A redução aqui não é porque em Braga é melhor viver do que era há 10 anos atrás, é porque em Braga ainda constroem casas, e portanto as pessoas não estão dispostas a comprar essas casas e a viver dentro do concelho. Mas a verdade é que em Lisboa e no Porto as pessoas cada vez mais, por causa dos preços praticados, fogem para aqueles que são os concelhos à volta, e portanto o Porto não tem menos gente, simplesmente tem menos gente a viver, porque as pessoas não têm condições, quer para comprar as casas aos preços que elas estão e aos preços que elas subiram nos últimos anos. E por isso eu concordo plenamente que deve ser feito um esforço no sentido de aumentar a oferta dos imóveis. Nós falamos disto a semana passada aqui, e dar iniciativa privada. O Estado vai, através do PRR, construir cerca de 26 mil casas. Ao mesmo tempo, aquilo que se pede e que se vê neste programa é a disponibilização de quê? No conjunto de edifícios e de terrenos que estavam alocados a outro tipo de construção geralmente de comércio e serviços, e essa mesmo ser disponibilizada para ser construída em modo de habitação. Ao mesmo tempo, pegar nos edifícios antigos e convertê-los também esses, que eles estejam abandonados e que estejam completamente em desuso, e convertê-los em também habitações. Portanto, eu aceito perfeitamente esta ideia, mas realmente não podemos achar que o programa não corresponde a isso, e que a questão do IVA é importante. A questão do IVA é importante. Essa matéria já existe em certos determinados aspectos, e portanto eu também não acho que quando nós isentamos de impostos devemos isentá-los de todas as maneiras e feitios, porque efetivamente vamos lá pôr a coisa de uma coisa muito prática. Cada um de nós era um construtor, e cada um de nós tinha uma equipa, mão de obra, e ao mesmo tempo precisava de materiais para construir. Se o Estado chegasse à minha beira e me dissesse assim: eu isento-te, em vez de pagares 23%, pagas 6%, mas a habitação que tu vais construir tem que ser disponibilizada para arrendamento acessível ou habitações a preço controlável. E o construtor, cada um de nós, faz as contas àquilo que é habitualmente o seu
a sua despesa. E se calhar não sei se compensa assim tanto, porque vender casas a 100 mil euros ou 150 mil euros ou a preços acessíveis às pessoas dá um rendimento, e vender casas a 300 e 400 mil euros dá um rendimento totalmente diferente. E portanto eu não sei se a isenção de 23% a 6% efetivamente iria resolver isso. Ou seja, ou se nós aquilo que iríamos assistir era a continuidade daquilo que se vê muitas das vezes e que hoje se nota, por exemplo, nos supermercados, que é, pede-se a redução do IVA no consumo de produtos, pelo menos os bens essenciais, que seja reduzida. E aquilo que a ASAI anda na rua a fazer, que é investigar aquilo que é a questão dos preços nos supermercados, verifica que, e acontecia exatamente a mesma coisa na gasolina, na questão quando a gasolina subiu, é que quem está a vender não baixa o preço por causa disso. Ou seja, geralmente aquilo que acontece é que se mantém o preço. A única diferença é que quem está a vender vai buscar mais dinheiro. Portanto, é bonito, há coisas que são bonitas de devia dizer, há coisas que são bonitas de realmente de se apresentar às pessoas. Inclusive eu até pensei que era isso que íamos falar mais, que era o conjunto das medidas apresentadas quer pelo PST, quer pela Iniciativa Liberal. E eu estive a ver um conjunto de medidas e realmente percebi, essencialmente numa medida que tenho aqui presa na cabeça, que era a questão de os alojamentos locais poderem ser simplificados, a forma como eram os processos administrativos relativamente ao alojamento local, de maneira que de parte do ano os estudantes universitários deslocados e os professores, profissionais como os professores, pudessem ter acesso a esse alojamento local, e depois do resto do ano em que está desocupado ser automaticamente disponível para alojamento local, ou seja, ficar como uma espécie de uma casa arrendada durante a maior parte do ano, mas depois ser... E realmente eu penso assim, primeiro não sei quais são os conjuntos de alojamentos locais que as pessoas estariam disponíveis para abdicar na mesma do rendimento durante o ano inteiro, a praticar preços muito mais baixos e ao mesmo tempo a dizer, agora durante os meses de verão, já que não está cá ninguém, aí sim vamos ganhar dinheiro. Não sei quando... Fala-se muitas vezes, o governo apresentou o programa e não apresenta estudos, e não apresenta gráficos, e não apresenta isto, e não apresenta aquilo. Mas quando os partidos apresentam propostas alternativas, também não apresentam nada disto. São medidas a avulso e coisas assim. E bate aonde? Bate incide exatamente em dois aspectos que estão muito em voga hoje em dia. Quer a questão da falta de residências para estudantes universitários, quer a questão dos professores. E portanto é muito mais fácil ver dizer assim, nós vimos aqui propor uma medida que agrada a toda a gente, agrada ao dono do alojamento local, agrada aos professores e agrada aos estudantes universitários, ou seja, às famílias. É tudo muito bonito, mas e a prática do assunto? Onde é que está? E já agora, já que falamos da Câmara Municipal e deste apoio que a Câmara Municipal dá ao crédito, qual é o valor que a Câmara Municipal gasta com este apoio que está a dar relativamente aos créditos à habitação? Há valores ou não há valores? Porque é interessante dizer assim, porque a Câmara está disponível e vai apoiar as famílias, mas quanto dinheiro é que gasta e quanto apoio é que dá efetivamente às famílias? Também gostava de saber. Diogo. Eu já não vinha ao programa há algum tempo e tinha-me esquecido desta capacidade retórica do André florear os temas, e falando de habitação conseguiu dizer uma coisa fantástica, quer dizer que quase que Braga não cresce por mérito próprio e que os outros descrescem ou não crescem por méritos, não sei, deve ser se calhar lá chove menos ou outro tipo de situações. Chover menos não é difícil. E então é fantástica esta sua capacidade de negar que este 6,5% de crescimento é fruto de políticas e de estratégias pensadas e aplicadas por aquilo que foi a coligação Juntos por Braga. Só que eu percebo que isto custa um bocado a dizer a quem veste outras cores, mas pronto, são factos e prosseguiremos naquilo que foi outros comentários posteriores que ele teve. Aquilo que eu acho que o André, na sua versão Pedro Nuno Santos, que ele hoje até está de gola alta, por isso até se aplica muito bem, não percebe e não percebeu da minha intervenção, e aquilo que eu acho que PS não continua a não perceber, e eu volto a citar os dados, é que nós estamos a falar de 1990 a 2010 foram construídos 1 milhão de edifícios. Enquanto que depois desse período, é uma média de 70 mil enquanto que depois desse período nós tivemos uma construção de sensivelmente 15 mil fogos por ano, nem isso. Ou seja, há aqui um problema enorme do lado da oferta e a procura aqui não vai diminuir nada. Falamos disso exatamente. Porque as pessoas continuam a precisar de ter casa e continuam a precisar de ter teto. Aliás, e este não é um problema em que, por exemplo, não é um problema como aos supermercados.
Sem que se nós deixamos de comer bananas, podemos comer maçãs. Não é isto que acontece aqui. As pessoas precisam de teto, ponto. Ou seja, a procura vai se manter igual ou quanto muito vai aumentar se não houver solução do lado da oferta. E é isto que continua a existir. E é isto que continua a acontecer. E aquilo que nós defendemos e aquilo que nós propomos sempre na generalidade, seja em Braga, seja no país, é sensivelmente a começar a incentivar aquilo que é o lado da oferta. E nós só conseguimos fazer isto com a intervenção do Estado, com o Estado a ser um promotor, mas grande fatia deste problema tem que, para todos os efeitos, contar também com o promotor privado, porque se isto não acontecer, o Estado não tem essa capacidade de aumentar a oferta, mesmo com esses eu dou-vos um exemplo muito concreto, só para explicarmos aquilo que estamos a falar, daquilo que é as medidas. Em primeiro lugar, o Governo dizia que punha à discussão 30 dias, depois passaram para 10, agora passou para 10 e depois ainda temos aqui um prolongamento para ver se vamos a penaltis 5 dias. E nós estamos a falar de artigos, por exemplo, como a questão do arrendamento coercivo, que diz o seguinte: o proprietário é notificado no prazo de 10 dias e no prazo de 10 dias tem que responder sim ou não se quer pôr o imóvel lá a arrendar. Passado esse prazo de 10 dias, ele não diz nada ou diz que não, a Câmara, porque esta parte é que é a parte engraçada, que é o que o Governo faz, é pôr a Câmara a ser o homem do fraco. Ou seja, os municípios passam a ser o cobrador daquilo que é a definição da política central do Estado. É uma coisa fantástica de se fazer e é uma coisa muito, muito, muito fácil de se fazer quando está em Lisboa e quando está no Terreiro do Paço. E depois desses 60 dias, ou seja, estamos a falar do prazo de 10 dias úteis, provavelmente, estamos a falar num prazo de 60 dias em que a Câmara pode decidir se avança ou não. Depois destes 60 dias, vamos imaginar que o imóvel não tem capacidade. Podemos estar a falar de uma execução coerciva daquilo que tem que ser as obras para dar capacidade ao imóvel para a habitação. Como é que isto se faz? Quem é que faz isto? Alguém sabe fazer isto? Há capacidade para fazer isto nas câmaras, sem uma estrutura montada? Por exemplo, há uma câmara como Lisboa que tem uma direção municipal que é dedicada à habitação. No país isto não é uma realidade em todas as câmaras. Estas medidas continuam a ser pensadas a olhar para uma cidade como é Lisboa. Nos casos daquilo que é, por exemplo, o alojamento que o André falava, e bem, eu essa medida em concreto até não me choca em nada, no sentido em que se for benéfica para aquilo que é o estudante, se for benéfica para aquilo que é o estudante e para aquilo que, para todos os efeitos, pode beneficiar depois também o próprio senhorio com um rendimento extra, não vejo qualquer problema nisso. Agora, é preciso, e nós não nos podemos esquecer disto, que o problema da questão está no lado da oferta. E nós não temos oferta para aquela procura que nós temos. E a procura não vai diminuir. A procura vai se manter ou vai aumentar. E o problema é que quando quem está do lado da procura não consegue ter oferta, aquilo que acontece é não deixa de comer a banana. Passa a perder o teto. Isto é que é gravidade. E estas medidas, nenhum penso rápido são, porque não conseguem dar solução aos problemas. Ouvir agora o Domingos Carvalho, da Iniciativa Liberal. Sim, eu muito brevemente tenho que dizer que é simplesmente fascinante a perceber-me que nós estávamos aqui a falar do problema da habitação, falámos também da estabilidade, que é preciso para as empresas investirem, para os investidores terem vontade de criar novas habitação, e acabámos por estar a comparar o setor da habitação aos supermercados, onde os supermercados as margens de lucro andam à volta de 2% e no mercado da habitação é muito maior. E também constato que é aquela velha mantra do PS nivela sempre por baixo. O PS está mais preocupado em ter habitação acessível, que eu reconheço que é importante em algumas situações, para pessoas que não têm condições de ter outro tipo de habitação e que precisam de ajuda, mas é isto, o PS nivela por baixo e pronto, já estamos habituados a essa postura do Partido Socialista. A Iniciativa Liberal pensa de forma diferente. A Iniciativa Liberal pensa que as pessoas devem conseguir construir o seu caminho, atingir os seus sonhos, e isso, como eu já referi aqui várias vezes, dando as condições para as pessoas crescerem, para o elevador social funcionar, para uma pessoa, através do trabalho, conseguir subir de patamar. E isso não se faz tributando os salários a taxas exorbitantes, como o PS nos tem vindo a fazer nos passados 6 anos. Porque às vezes também me parece a mim, e certamente a muitos portugueses, que os socialistas esquecem-se que já estão no governo há 6 anos. E nos últimos 25 anos governaram mais 17, mais 18, quase 20 anos. Portanto, o PS não tem, o PS, e neste caso o meu colega André, por muito que queira contornar a situação, a responsabilidade do problema da habitação, na minha opinião, é só do governo que está em funções, que tem estado em funções nos últimos anos, e eu
partilho aqui, compreendo a afirmação do meu colega da direita quando diz que o principal problema está na oferta, mas eu também tenho a acrescentar que também considero que parte do problema também está na procura, porque a população que procura, como é sabido, não tem rendimento para as casas que nós temos em Portugal. E isso também é parte do problema, e é parte do problema que se relaciona com os impostos que a população portuguesa está sobrecarregada de impostos. E se as pessoas não têm rendimento suficiente, podia haver muitas casas, mas ninguém as conseguiria habitar porque não conseguiriam pagar as rendas. Portanto, o ponto que eu quero fazer é este: nós continuamos no percurso de subsídio à dependência, de nivelar por baixo, e eu acho que esse não é o caminho para Portugal. Acho que isso não vai resolver o problema da habitação, e daqui a uns anos, infelizmente, estaremos na mesma posição ou piores, e pronto, é isso que eu tenho a dizer. André, temos aqui um mix de situações que também contribuem para as dificuldades da procura, situações de âmbito social, e por outro lado, aqui um passar da batata quente para as autarquias, nesta questão de encontrar soluções para... Primeiro, até temos um bom exemplo. O Rui Moreira veio dar as suas opiniões sobre aquilo que era um conjunto das medidas e dizer que algumas eram más e outras eram melhorzinhas e tal, e numa delas faz exatamente aí o apogeu à questão da competência municipal. E portanto é assim, nós não podemos achar que queremos a competência, mas que ela não... Ou seja, eu acho que aqui a preocupação relativamente à competência municipal é o impacto que pode vir a ter junto das pessoas, ou seja, as pessoas as virem a achar que foi a Câmara Municipal e as pessoas que estão no poder que fizeram o arrendamento coercivo. Mas eu volto a frisar uma coisa: nós não sabemos em específico quais são as casas que terem, o número de casas. Nós sabemos se são 50, se são 100 mil, mas não devem ser 100 mil de certeza, e portanto nós estamos a fazer uma crítica, é isso que eu estou a dizer desde o início, estamos a fazer uma crítica com base em cima de tudo na especulação. Estamos a fazer uma crítica com base na medida. Na especulação. Que é, nós já falamos disto essa semana passada. Medida sem saber o número de casas que havia sequer. Obviamente tu não sabes qual é a consideração, não sabes qual é a consideração das casas, porque efetivamente tu não sabes a ocupação que a pessoa está a dar. Vamos imaginar, eu e o Diogo, só para te deixar de fora, só por estás a ser assim mal para mim, eu e o Diogo éramos casados, não é? Desculpa a namorada do Diogo e estar aqui a intermeter-me a roubá-lo de certa forma, mas eu e o Diogo éramos casados e por algum motivo estávamos a viver em casas separadas. Temos 2 casas e estávamos a viver em casas separadas, e portanto o Estado não pode dizer se eu estou em casa separada porque estou separado dele efetivamente, e se cada um está a viver a sua vida, ou se efetivamente porque eu trabalho num sítio e ele trabalha no outro, estamos a viver em casas diferentes, ou se, por exemplo, aquela casa que nós temos é uma casa que eu utilizo, por exemplo, ao fim de semana, porque durante o fim de semana tenho um trabalho em tal sítio e, portanto, preciso da casa lá. Então, no fundo, estás a dizer que a medida é uma intromissão daquilo que é a vida privada das pessoas? Pode ser, em virtude pode vir a ser. Era importante alguém do PS dizer isso. Okay. Em virtude pode vir a ser que podem descobrir coisas que não se deviam ser descobertas. Sou lado jurista. Agora deixando a brincadeira, a realidade é o quê? É obviamente que não sabemos um número em específico, por isso é que nós vamos perguntar às pessoas, e obviamente que é muito mais fácil utilizar os meios da Câmara para perguntar às pessoas: efetivamente vocês estão a usar a casa, estão disponíveis para arrendar, o que é que se passa? E portanto é essa a questão. Que perguntar às pessoas, o PS tinha que estudar os próprios imóveis que o Estado tem. Já foi aqui dito que o Estado é o... Já estás a misturar, mas bom, já vamos a essa parte. Portanto, primeiro nós estamos a falar das casas privadas. Aqui o Domingos já está a falar da questão do património próprio, não são retiradas aos... Nós temos esta conversa a semana passada com o teu colega da IEL que tivemos aqui. Há uma coisa que vocês têm que se mentalizar, vocês, e digo isto com toda a arrogância que tiver no mundo, porque não tenho problemas nenhuns em dizerem que eu fui arrogante ao dizer isto. A habitação em Portugal não é uma preocupação em que cada um dos indivíduos procura obter rendimentos. A habitação está plasmada na Constituição da República Portuguesa, que eu acho que estes partidos novos e os seus militantes
como quiserem chamar, nem não a leram sequer, diz lá que a habitação tem um cariz muito social. Portanto, esta preocupação que eu tenho com casas a preços acessíveis não é diminuir por baixo, não, é defender aquilo que está na Constituição. E, portanto, se vocês acham o contrário, aquilo que vocês devem fazer é fazer aquilo que fizeram, por exemplo, em Inglaterra, praticar uma série de medidas e pensamentos liberais, e depois vemos o país a afundar a força toda que parecia o Titanic, como no filme. Agora, não sei se vocês querem ser o Jack ou se querem salvar-se, mas a realidade é que se não conseguem perceber aquilo que é o objetivo da habitação em Portugal, que é que cada português tem direito a uma habitação, porque isso faz parte daquilo que vai ser a sua vida digna, então aí vocês estão mal, têm que mudar de país. O convite, eu disse isto a semana passada e digo outra vez, que é, se não conseguem compreender que uma casa vazia é uma casa que deve estar disponível para mim, para ti ou para o Diogo, não conseguem perceber isso, porque o objetivo é, eu tenho a casa arrendada, ou tenho a casa para alojamento local e cobro aos 80 e 100 euros por noite, como acontece em Braga, e portanto eu no mês arrendar a casa só 6 ou 7 vezes por mês ganho 600 ou 700 euros, e portanto não me preciso preocupar em ter lá um inquilino, nem que o Zé Manel venha para aqui ocupar uma casa e vai-me dar cabo da casa, ou se calhar depois para o tirar daqui vou ter um problema. É isto que as pessoas, e o Estado diz assim, não te preocupes, se ele não te pagar, eu pago. Mas é uma má medida. O Estado diz assim, não vamos para alojamentos locais, não vamos continuar a incentivar isto, e se calhar dizemos assim, é exagero não haver novos? É exagero porque aquilo que nós vamos fazer às licenças atuais... áreas urbanas, porque nas zonas mais do interior... Vai continuar a haver, exatamente. Mas podemos dizer assim, aquilo que nós vamos fazer é, quem tiver uma casa com alojamento local, com licença, parece que vai ter uma minador, porque só essas é que vão poder continuar. E, ou seja, nós vamos criar aqui uma lógica diferente, que ainda vamos escalar mais os preços e ainda vamos dizer a essas pessoas que nem sequer vão se mostrar disponíveis para pôr as casas a arrendar. Porque se eu depois perco a licença, aquela vantagem patrimonial de baixar de 28% para 25% não é suficiente. Ou seja, nós se calhar aí sim dizer, e é isto que se calhar a oposição devia dizer, era em vez de pensarem assim, digam lá, esse incentivo é suficiente para que quem tem alojamentos locais deixe de os ter e passe a ter casas disponíveis para arrendar. Se calhar não é. Olha, uma boa crítica. André, eu acho que a oposição te pode dizer uma coisa muito pragmática, que é, tu não podes começar o teu discurso a dizer que é uma intromissão da vida privada e ir buscar a Constituição para defender aquilo que é a tua opção, e tu, enquanto os direitos não se sobrepõem. E não achas que o direito à liberdade sobrepõe ao direito à habitação? Não é o direito à liberdade, é um direito à iniciativa privada. Pronto, e não achas que sobrepõe não se sobrepõe ao direito à habitação. Eu não estou-te a dizer isso, eu estou-te a dizer, achas que o Estado me pode retirar um imóvel conforme aquilo que é a Constituição neste momento? Primeiro nós não sabemos em que moldes. É o que é grave. Nesta fase do campeonato nós estamos em debate, portanto. Pronto, as medidas por isso que elas existem. Não, as medidas já existem, atenção. Sim, as medidas existem, mas estão em discussão pública para nós falarmos sobre isto. E então, diz-me lá, tu não achas bem que eu tenha uma casa que foi herdada? Eu estou-te a perguntar o argumento da Constituição. Vamos imaginar, eu, Diogo Farinha, tenho 3 casas, sou casado contigo, tenho 3 casas. Habitamos em 2, temos outra. O Estado pode executar coercitivamente a casa? Então, se nós dissermos assim, porque é que a casa está vazia? E nós dissermos, não temos motivo, está vazia porque nós queremos. Achas isso bem? No teu achas que não, eu não estou a fazer essa pergunta. Constitucionalmente achas isso? Não te posso dizer se é constitucionalmente, é porque nós não sabemos o que é que estamos a falar. Pronto, então quando assim, sabemos concretamente o que estamos a mas falar, mesmo assim, a questão da eu posso dar a resposta da Constituição, que é, mesmo assim, tens todo o direito a fazer isso, porque mais uma vez nós vamos perceber uma coisa, a função do Estado é salvaguardar e interagir de forma a salvaguardar os interesses da população e das pessoas. E, portanto, qual é o interesse da população, ou qual é o interesse do indivíduo em ter uma casa vazia? Mas porque é que o direito aqui não se, ao chocar um com o outro... Eu não te estou a perguntar qual é a tua interpretação do direito e qual é a tua hierarquização naquilo que são os direitos constitucionais. Aquilo que eu te estou a perguntar é no âmbito daquilo que existe, constitucionalmente existe atualmente, se tu não achas que se o Tribunal Constitucional for chamado a pronunciar sobre uma medida concreta, não achas que o Tribunal vai declarar essa medida inconstitucional no âmbito em que existe uma violação daquilo que é o direito privado e daquilo que é o direito das pessoas terem, nomeadamente um direito que está intrínseco àquilo que é o direito da liberdade. Acho que vai acontecer aquilo que eu estou a dizer. Porque para todos os efeitos, a liberdade é uma possibilidade de
de uma ação, ou em último caso, de eu não decidir não fazer nada. Eu tenho essa liberdade, e para todos os efeitos o direito à propriedade encaixa-se nesse direito de liberdade. Exatamente, mas acho que isso vai sobrepor. O direito à liberdade sobrepõe. Não, o direito à habitação vai sobrepor o direito à habitação. Pronto, então temos interpretações diferentes. E até te vou dizer mais. Esta discussão que eu já ouvi noutros âmbitos e dito por um próprio membro do Partido Social Democrata, justificou muito bem isto, que é, eventualmente, na questão do choque entre estes direitos, o direito à habitação será o direito que vai prevalecer pelo fim que se destina, mas acima de tudo um social-democrata de gênese sabe que quando o Estado, sabe que quando o mercado não funciona, que foi isto que aconteceu aqui, durante muitos anos acreditou-se na lógica do mercado funciona e antigamente funcionava. E o mercado não funciona? Obviamente que o mercado não funciona, mas se não sabes isso, és o único no país que não deve saber isso. O mercado não funciona, que já foi admitido por tudo, da esquerda à direita, por toda a gente, que o mercado está a falhar, o mercado não consegue responder e por isso é que nós temos um problema de habitação. O mercado só em Portugal ou... Não sei se é só em Portugal, sei que nós estamos a falar aqui no contexto de Portugal. Ou seja, o mercado, mas até agora não falhou ou não falhou. Temos é que perceber se falhou ou se não falhou. Não, eu acho que o mercado tem falhas e o Estado deve intervir nessas falhas, não mais do que isso. Ok, ficamos sem saber na mesma. Não, pronto, o mercado falhou e portanto nós tivemos esse problema. Não significa que o mercado tenha falhado. A semana passada fizemos essa análise, que era, quando isto era um problema dos pobres, aqueles que o nosso camarada da IEL diz que não interessam para nada, porque Não, peço desculpa, mas a IEL não diz isso. A IEL defende os pobres. E a IEL só desejava que houvesse menos pobres em Portugal. Portanto, nós queremos mais ricos em Portugal e menos pobres. Sim, mas eu acho que não é difícil compreender isso. Isto é como o conceito do bem e do mal, que é, não podemos ser todos ricos, porque senão não há ricos, somos todos iguais. Ou seja, ninguém disse que tínhamos de ser todos ricos. Mas queremos que haja cada vez mais ricos, vamos nessa lógica. Mas e menos pobres. Estamos a perder o foco, que é o quê? Esqueces da parte que a IEL é menos pobres. O preço acessível incomoda e, portanto, o objetivo é nivelar por baixo. Pronto. O objetivo de nivelar por baixo que se fala resultou na maior subida do salário mínimo nos últimos anos e que real ou nominal? No conjunto de opções que foram tomadas ao longo dos anos, mostrou uma grande diferença em relação àquilo que era o objetivo. Ao bocado o Diogo disse bem uma coisa, e até anotei aqui a questão dos agregados familiares para juntar à equação. Para além do aumento da oferta, um aumento da procura e uma diminuição da oferta, ainda houve uma coisa que impactou nestas contas, ainda houve mais agregados familiares. Famílias monofamiliares. Exatamente. Ou seja, concordamos mais gente à procura. E tipologias diferentes do que aquela que também existem no mercado. Exatamente. E aquilo que muitas das vezes resulta também destas coisas é o facto dos taxas de juro terem sido durante anos muito mais baixas do que seria um contexto normal e que, por exemplo, hoje já não vemos isso a acontecer. Sim. Ou seja, houve aqui essa grande explicação. Há aqui uma coisa que é fulcral o Governo pensar de uma vez por todas, que é o parque habitacional não pode estar em 2%, nem o objetivo a longo prazo pode ser passá-lo a 5%. Mas o Governo já sabe isso, o Governo já tem essa meta desde 2018, André. E a pergunta que eu te faço é, desde 2018 até 2023, o que foi feito? Nós não tivemos aqui um contexto, não é para justificar, mas sabemos todos. Mas não, só tens de responder à pergunta. Tivemos aqui 2 anos que não são anos de exemplo, porque durante muito tempo não se fez nada durante os 2 anos. Não vai ser desculpa para sempre. Pronto, então tivemos 3 anos, 3 anos dá perfeitamente para construir um edifício. Exatamente, e portanto nós temos que ver, temos que exigir isso ao Governo. Eu não tenho problema, eu não sou... Claro, pronto. Eu sei disso. Orientador, eu venho aqui defender. Há um bocado, e a semana passada também dei essa ressalva aqui ao colega da IEL que veio dizer que eu era um representante do partido. Eu não sou representante do partido, eu sou representante da Juventude Socialista e como jovem, por exemplo, fiz esta semana na crónica que escrevi, fiz essa crítica. Nós temos um programa Mais Habitação que não tem uma medida diretamente para os jovens. Nós temos medidas que realmente vão afetar os jovens, essencialmente naquela questão das casas a preços acessíveis, vão ser, acima de tudo, o sorteio que vai acontecer vai ser entre jovens, mas nós não temos uma medida concreta que diga assim, vamos potenciar efetivamente a compra de uma casa para jovens, nós vamos facilitar a questão dos jovens, nós vamos promover a emancipação dos jovens. Isso é a maior crítica que eu, enquanto jovem, tenho que fazer. Eu acho que a crítica mais grave é que não tens uma medida que tenha efeito a curto prazo.
Acho que é uma crítica ainda mais grave e mais pesada que essa de jovens, porque para todos os efeitos nós temos que pensar que em grande parte afeta os jovens, mas cuja generalidade também. Não te sei dizer, porque imagina, já pensei muitas vezes sobre isso, já lemos as coisas sobre isso. Quais são as medidas de curto prazo? A única medida de curto prazo é uma questão como a do arrendamento coercivo, que é tu dizeres as casas que estão disponíveis. O arrendamento coercivo nunca será a curto prazo. Depende do que consideras curto prazo, para a semana não, mas ninguém consegue construir casas de hoje para amanhã. Tu próprio conseguiste aí de um momento para o outro, dando o exemplo que nós éramos casados, tu conseguiste arranjar aqui uma série de dificuldades que tu consideras... É verdade, mas é verdade. Repara, tu consideras que o Estado, nesse caso, não pode fazer arrendamento coercivo, ou seja, porque achas que existe uma violação daquilo que é o direito à privacidade e o direito à liberdade, mas ao mesmo tempo depois consideras que já não existe numa fase posterior ou num caso diferente, vamos chamar-lhe assim, ou tu estás a ver a dificuldade que tu próprio, apenas com um exemplo, arranjaste ao arrendamento. Mas obviamente, aqui a questão está por aí. Pronto, o que eu te estou a dizer é que não há, neste pacote que se ilumina, não há qualquer medida a curto prazo. O que é que eu te acho, por exemplo, que era uma medida para os jovens? Eu acho que os jovens podiam ser, por exemplo, isentos de pagar imposto quando adquirem a casa. Acho que era uma medida muito concreta. É uma das medidas que foi proposta pela JSD agora no conjunto de propostas apresentadas pelo PSD e que a JS já pede há muitos anos ao governo. Exatamente. Porque que é o quê? Primeiro que haja uma garantia, a questão da garantia mútua, que é o Estado participe parte da entrada, aliás, a entrada da casa, de maneira a que o jovem fica a pagar o bolo total, ou seja, aos bancos é dado esse valor da entrada, diretamente pelo Estado, e aquele valor total que tu vas a pagar vai ser devolvido na parte da entrada ao Estado, e pagando só uma prestação ao banco, na mesma como funciona, que é um dos maiores obstáculos à compra da habitação por parte dos jovens, é exatamente isso, que é não têm o dinheiro da entrada porque não conseguem obter esse tipo de poupança durante os seus primeiros anos de vida, e portanto é aí que nós temos um problema. O outro é a questão do IMT. O IMT, que é pago na questão da compra, quando compram a casa na escritura, é pago o IMT, tem que ser pago os impostos, e efetivamente é um valor que muitas vezes atinge valores grandes, significativos para um jovem, e que o limita na sua capacidade de compra. Agora, se me disserem assim, o programa não é o diabólico que fizeram dele. Eu não vejo as coisas dessa maneira porque não as vejo. Agora, se me disserem assim, vai resolver de uma vez por todas? Não vai resolver, mas também a questão não é resolução de uma vez por todas, porque isso é praticamente impossível. Porquê? Nós precisamos dos privados, mas sempre foi assim, desde que nós estamos, sempre será assim, sempre será esse o objetivo. Agora, nós temos cada vez menos mão de obra na construção. Muito menos mão de obra. Nunca tivemos, se calhar, tão pouca mão de obra como os preços, fruto daquilo que foi a situação, até a nível de transportes, de utilização de materiais, até porque a questão da guerra, da pandemia, subiram exponencialmente. Portanto, aumentou muito o custo de construção. Nós continuamos a ter impostos municipais, quando alguém quer uma licença para construir, que são um absurdo. E, portanto, é mais um entrave a que a construção saia mais barata. E, portanto, este conjunto de circunstâncias leva a que nós tenhamos um problema que há 10 anos atrás o governo até podia estar há 40 anos atrás, porque a realidade de hoje não é a realidade de há 5 ou de há 10 ou de há 20 anos atrás. É uma realidade diferente. Agora, eu tenho uma certeza nas minhas convicções. E eu defendo a total liberdade de qualquer um de nós para ter a sua própria vontade em dizer que eu acredito mais nisto ou eu vejo as coisas mais desta forma. Mas, a meu ver, um direito como a habitação, assim como a saúde e como a educação, são direitos que o Estado deve defender em primazia em função a outros. E, portanto, não me dizerem assim... Não perante aquilo que é a liberdade individual. Uma coisa era dizerem-me assim... Não agora, pode ser, é isso que nos agora no meu quarto... Quando tu começavas pelo princípio da social-democracia, é exatamente isso. E eu passo a justificar o que é que nos distingue de forma muito clara, que é, para todos os efeitos, aquilo que distingue o PSD do PS no final do dia é que, para nós, a intromissão na vida privada nunca será admissível por uma questão de princípio. Para todos os efeitos, para o PS, o público prevalece sobre aquilo que é a vida privada. Isto não tem mal naquilo que é um centro moderado, mas isto levado a um extremo acaba por ser um absoluto. Quer de um lado, quer do outro, que já é um absurdo. Não acaba por ser um absurdo. Vamos para um assunto que foi proposto só temos 10 minutos pelo Diogo Marinho e também pelo André Patrão, e que tinha a ver com o facto de ser assinalado passado dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Se tivermos tempo, tenho ainda agora aqui a informação, isto
para quem nos está a ouvir, ao domingo em repetição. Enfim, esta é uma informação que já foi tanto detalhada e esmiuçada, mas terminou a reunião entre os sindicatos dos professores e o governo, não houve acordo, vai haver uma nova ronda negocial no dia 20 de março e a luta dos professores vai continuar. Enfim, vamos tentar com uma cajadada matar dois coelhos. Sobre o Dia Internacional, não sei se começa já que assumi, eu vou até ao fim. Sobre o Dia Internacional da Mulher, eu acho que é importante continuar a marcar este dia. Acho que nos últimos anos várias coisas foram feitas em prol daquilo que é a igualdade, mas tenho que ser sincero e até num tom autocrítico, nós homens continuamos a ter aquilo que é uma primazia no acesso, seja nos direitos informais, nos direitos que não estão consagrados na lei, seja no mercado de trabalho, e por isso eu recomendo um artigo de uma colega do André Patrão, de uma socialista, Alexandra Reis, que na semana passada no Expresso escreveu um artigo belíssimo sobre este assunto, em que refere dados como, por exemplo, no mercado de trabalho as mulheres ganham 16% menos que os homens em situações equiparadas. Em 230 deputados, 80 e poucas são mulheres. O número de presidentes de câmaras municipais é irrisório face àquilo que é o número de homens, e há um conjunto de dados que comprova que isto continua a ser uma realidade preocupante. Temos o exemplo do Minho, não é? Exatamente, só temos uma presidente em Vila Verde, exatamente. Isto continua, é apenas meros indicadores daquilo que ainda é uma realidade, que ainda é uma luta que temos muito por fazer, e que nós também, homens, e aqui se calhar também aproveitando para fazer quase um jeito de confissão e de autorreflexão, eu por vezes dou por mim a ter atitudes machistas que me parece que são inatas, e não são inatas porque eu não nasço com elas, mas que são culturalmente apropriadas, e que às vezes também temos que ter esta percepção de que durante muitos anos fomos ensinados de certa forma. Fomos, por exemplo, ensinados que podemos estar sentados quando nos estão a levantar a mesa. Fomos ensinados que costumo dar um exemplo muito concreto. Se eu tiver muitas miúdas à minha volta, podemos dizer que eu sou um garanhão. Se for ao contrário, teria que dar um palavrão, e por isso se calhar limito-me ao pi, mas queria só dizer isto e esta perspectiva para também não tirar mais tempo aos meus colegas, que é, eu continuo a achar que o grande problema é o princípio como olhamos para a situação. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando um homem, e quando nós falamos em sociedade dos direitos das mulheres, eu, por exemplo, costumo ouvir discursos do género de eu concordo com os direitos das mulheres porque eu tenho uma irmã, porque tenho uma mãe e tenho uma namorada. Ou seja, o ponto de visão do assunto continua a ser o homem. É a nossa condição e a condição delas face a nós que continua a ser a premissa de pensamento para este assunto. E aquilo que eu quero dizer aqui hoje é que o ponto da forma como nós temos que olhar para este assunto da igualdade e do acesso a oportunidades é pensar o seguinte, que é: uma mulher pode ser o que quiser, onde quiser, como quiser e quando quiser, e não está dependente desta visão face àquilo que é o homem que está mais perto de si ou face àquilo que é o homem que está ao lado de si. Domingos Carvalho, do Iniciativa Liberal. Sim, eu concordo com o que foi dito. Acho que, apesar de termos melhorado nos últimos anos, o papel da mulher tem sido cada vez mais valorizado, mas apesar disso ainda não está ao mesmo nível que os homens, e isso é algo com que temos de continuar a combater todos os dias, porque todos os dias podem ser Dia da Mulher, basta nós alterarmos um bocadinho as nossas ações no dia a dia para valorizar mais, contribuir para o seu empoderamento, e acho que é isso que tenho a dizer. A Iniciativa Liberal continuará sempre a apoiar as mulheres para que alcancem os seus objetivos, e gostava, se me for permitido, realçar que a Iniciativa Liberal está a apresentar um curso de literacia financeira, e esta seria uma excelente oportunidade para as mulheres que se interessarem pela área, se interessarem como funciona o seu dinheiro, e por coincidência hoje temos uma sessão, mas às 9h30, e o tema será as finanças públicas e locais. Portanto, e Ana, que é por agora, é formato online. É online, pronto, okay. Podes acompanhar. É isso. Não, eu perguntei mesmo com o jeito assim é mais fácil, não de como é que chegávamos lá. E eu acho que isto é também uma oportunidade de dar força às mulheres para elas adquirirem conhecimento, para serem capazes de irem mais longe, porque as mulheres são em muitos aspectos melhores do que os homens, e nós também temos que saber reconhecer isso. André Patrão? Bem, para terminar, e
acho que é aquela parte em que eu assumo, acho que não tenho convicção, que eu assumo que se efetivamente sou mais à esquerda e sou mais radical é quando se toca a este tipo de direitos, os direitos das minorias, os direitos das pessoas que tendencialmente são olhadas pela sociedade como mais fracas ou com menos capacidades ou porque são de uma raça, e portanto aí eu ontem estive presente na marcha da Rede 8 de Março e portanto gostei muito mais uma vez de estar presente nas ruas da cidade a fazer um bocadinho de política de rua, uma coisa que se perdeu muito, política de rua, mas acima de tudo para vos achar aqui alguns números que são importantes percebermos, para percebermos que isto começa desde a infância, em que nós assumimos que a mulher tem um papel de certos trabalhos informais, que é, não é, a lida da casa, o cuidar dos filhos, o passar, que isto envolve coisas como passar a ferro, como limpar a casa, ou seja, um conjunto de coisas que nós assumimos à partida e nos é ensinado quase desde a partida que é função da mulher, que é errado e que nós temos que mudar. Portanto, começa quando nós somos pequeninos e depois começa no polo oposto, que é nas lideranças, que é nós quando queremos uma liderança forte tem que ser a de um homem, o que é errado, porque eu tenho um bom exemplo e aqui vou entrar na lógica que o Diogo diz que está mal e que eu concordo que está mal, porque tenho vários exemplos à minha volta e portanto parece que é em relação a mim, mas não é em relação a mim, que é, eu vejo muitas mulheres cada vez mais na política a serem líderes, a estarem à frente das organizações, e não é por isso que a organização, nem teria que ser por isso que a organização deixa de ter a mesma força, aliás, por vezes é da maneira que se inova, é da maneira que se vê coisas diferentes, e deixar-vos alguns dados, que é, por exemplo, este é muito fundamental relativamente a isto do trabalho informal. As mulheres gastam por dia útil 4 horas e 17 em trabalho informal, ou seja, durante o dia delas tiram 4 horas, mais de 4 horas para fazer trabalho informal, e os homens tiram 2 horas e meia, cerca de 2 horas e meia. Na maior parte das vezes, 88%, mais de 90%, à volta de 90 e poucas mulheres em 118 mulheres desde 2019 foram vítimas de violência doméstica que morreram. Ou seja, é um número absurdo. Todas as mulheres que a maior parte dos casos de violência doméstica são mulheres, e portanto são elas que depois eventualmente até são mortas relativamente a isto. E nós vemos que na entrada da universidade hoje em dia já temos até mais mulheres, mas que depois chegamos à parte das administrações, do poder das empresas, conselhos de administração, e temos 30% de mulheres em conselho de administração. E das próprias universidades. E quando são CEOs, quando são elas a mandar, efetivamente só temos 6% que são mulheres. Portanto, são dados que nós temos que mudar a mentalidade. Acho que foi feito durante uns anos um grande esforço nesse sentido, e Portugal é um país muito diferente, mas cabe-nos a nós, geração mais nova, incutir isto nas outras gerações, e ao mesmo tempo também nas mais velhas dizer-lhes assim, não era assim, era assim que se pensava, mas já não é assim, e portanto vamos ser justos, porque nós não queremos mais para uns do que para outros, queremos igualdade. Muito bem, ficamos por aqui. Não dá para falarmos já da questão da educação, ficará certamente para uma próxima oportunidade. Queria agradecer a presença do André Patrão, da Juventude Socialista, do Domingos Carvalho, da Iniciativa Liberal, e do Diogo Farinha, da JSD. Cumprimentar aqueles que nos acompanharam e lembrar que ao domingo há uma repetição do Ideias com J, que fica depois em várias plataformas, em podcast, na página da Rádio Interaminho, na rede social Facebook e também no canal YouTube. Uma boa semana para vocês. Obrigado, igualmente. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.